Equipes de resgate seguem as buscas ao casal e à filha de 4 anos que desapareceram após um deslizamento de terra que atingiu a casa da família. Por causa da chuva forte, a região está em estado de emergência. Nós mostramos ao vivo ontem, ao longo de várias horas do programa, aquela preocupação, aquele sentimento, de dor pela família e na expectativa de que os corpos fossem encontrados. Pai, mãe, a criança de apenas 4 anos. A Renata Igrejas volta agora ao vivo, trazendo mais informações, infelizmente ainda não com a notícia que a gente gostaria de dar, né, Renata? Bom dia para você. Exatamente, Darlison. Muito bom dia para você. Bom dia, todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. A angústia continua. Segundo dia seguido de buscas aqui no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, cidade da região metropolitana do Rio, de onde nós falamos ao vivo. Nesse momento, cerca de 40 bombeiros continuam aqui na casa da família. Eles já abriram um espaço enorme. A diferença de ontem para hoje é realmente gigantesca. A gente, inclusive, vê aqui na calçada, o Thiago Ramos está mostrando para vocês, montanhas de lama, de entulho. E aparentemente, Darlison, a família estaria abaixo da laje. A gente consegue ver daqui da janela de um morador em frente, o segundo andar, um local seguro, que a família estaria então soterrada ali abaixo da laje que veio, que acabou descendo aí por conta de toneladas de lama. Então, ainda estão sendo procurados o Alan Santiago, a mulher dele, a Rosilene Pereira Santiago, e a filhinha do casal, a pequena Maitê Pereira Santiago Cabral, de apenas 4 anos de idade. A gente ontem acompanhou aqui esse trabalho de buscas pelos bombeiros, São dezenas de bombeiros civis, militares, agentes também da Defesa Civil do município de São Gonçalo e também do estado do Rio de Janeiro, trabalhando aqui de forma incessante. Eles não param em nenhum momento. A gente ontem teve a confirmação de que 2 aparelhos celulares foram encontrados debaixo ali dos escombros. Seria, inclusive, um dos aparelhos usados, um deles foi usado pelo Alan. Ele chegou a se comunicar com vizinhos durante ali a enxurrada. E também o cachorro da família foi encontrado morto, foi retirado da casa, mas as buscas pela família continuam. A gente teve a informação, a gente estava acompanhando esse trabalho de resgate, Darlison, mas ontem à tarde voltou a chover muito forte aqui em São Gonçalo, que acabou ali interrompendo por algumas horas esse trabalho de buscas. E a gente consegue ver que a encosta, olha só, houve mais deslizamentos aqui dessa encosta que fica acima aqui dessas casas. Foram 6 casas atingidas, 2 ficaram totalmente soterradas. Entre essas 2 casas, a casa da família Santiago. Então, o local aqui, a rua, o perímetro mesmo de isolamento, de interdição, é maior nesta quarta-feira. Agora, o que chama a atenção da gente também, a gente não pode deixar de lembrar, Darlison, hoje, 15 de fevereiro, a gente está aqui acompanhando mais um dia, de buscas por essa família soterrada por conta das chuvas torrenciais desse verão, mas 15 de fevereiro de 2023 completa um ano da tragédia de Petrópolis. A nossa equipe também esteve lá em fevereiro do ano passado. A gente lembra que a chuva arrasou, devastou a cidade na região serrana do Rio de Janeiro, deixando 242 mortos, atingindo ali principalmente os bairros do Alto da Serra, onde fica o Morro da Oficina, também Chácara Flora, a região ali da Rua Tereza, o centro de Petrópolis. A gente chegou à cidade bem cedinho no dia 16 de fevereiro, a nossa equipe esteve lá, ficamos por lá cerca de 2 semanas, acompanhando as buscas, o trabalho, a angústia das pessoas, a tristeza naquela cidade. E o que a gente tem a dizer, um ano depois, como é que está Petrópolis? O que mudou em Petrópolis? Só para você ter uma ideia, praticamente nada. A cidade continua sendo arrasada pelas tempestades de verão. Ontem, inclusive, foi mais um desses dias. Choveu forte na cidade, rios transbordaram e a informação que a gente tem é que praticamente 1/3 das obras prometidas
48 das 129 assumidas pelo município foram concluídas. É praticamente nada, são centenas de pessoas ainda desabrigadas, desalojadas, dependendo de aluguel social. Então, um ano depois, completa hoje um ano a tragédia de Petrópolis. A gente está aqui em São Gonçalo mostrando mais uma situação de buscas por uma família soterrada e lembrando, pedindo, fazendo um apelo às autoridades que o Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro sofre com essas tempestades, com essas chuvas torrenciais. Todo verão é a mesma história, pouco se faz. Então, a gente está aqui também lembrando um ano da tragédia em Petrópolis, com tantas pessoas ainda lá desamparadas. É uma situação realmente de calamidade em São Gonçalo, em Petrópolis, em todo o estado do Rio de Janeiro, Darlison. Essa imagem da esquerda que a gente está exibindo agora, Renata, é aquela imagem do ônibus. Você se lembra? Ônibus com estudantes, 2 sendo levados sem qualquer chance de sobrevivência. Sim. Foi, sem dúvida nenhuma, a imagem mais forte que eu vi no ano passado e uma das coberturas mais tristes que eu tive o desprazer de cobrir ao longo aí de quase 15 anos de profissão. Foram as imagens mais fortes, sem dúvida nenhuma, de chuvas, né, de deslizamento de terra, de enxurrada, acontecendo num trecho urbano que eu já vi na minha vida. E faz um ano, né? Um ano que isso aconteceu. Graças a Deus, Petrópolis, ao que tudo indica, né, vai passar o mês de janeiro e fevereiro de 2023 sem ter registrado as mesmas cenas angustiantes que a gente viu no ano de 2022 e que continue assim. E que o poder público, né, que tem o dever de zelar pela vida da população, inclusive oferecendo condições dignas de moradia, isso aí é um dever pela Constituição, né, aprenda a usar o dinheiro público no que é certo, para a gente nunca mais ver cenas tão angustiantes e dolorosas como essa, né? As pessoas ali de cima filmando, esses adolescentes lutando pela própria vida e sem ter o que fazer. Não dá para jogar uma corda, não dá para salvar. Essa é a verdade. O que dá, né, é para fazer obras, fazer construções ao longo do ano, porque você chove muito janeiro e fevereiro, um pouco em dezembro. Ou seja, você tem pelo menos 10 meses para fazer obras e impedir imagens como essa que a gente está mostrando e principalmente perdas de vidas. 242 pessoas morreram em Petrópolis no ano passado, né? Que isso não se repita nos próximos anos e que o dinheiro seja gasto onde de fato precisa ser destinado.